Olá, companheiros de Vila de Abrantes. É um prazer estar aqui com vocês, participando dessa palestra, né? Sinto muito prazer em ter sido convidada para nós conversarmos um pouco. Eu sou Maria Schuller, presidente do GESA, que é o Grupo Espírita a Serviço do Amor, aqui em Salvador. E também sou presidente do Conselho Superior da Fundação Galdino Santana, que é uma obra social que está sendo construída no Imbuí, ali perto da estação do metrô do Imbuí, ali no alto. Se vocês quiserem conhecer sobre esse projeto social, vocês podem acessar as redes sociais, o Instagram, etc. Mas nossa conversa hoje vai ser sobre o prazer e a felicidade. Muitas pessoas confundem prazer com felicidade, mas são coisas diferentes, são sensações e situações que o ser humano vive de forma distinta, tá? O prazer é a satisfação dos desejos, aquilo que nós queremos, que nós almejamos, que desejamos, e quando eles são satisfeitos, eles nos trazem prazer. Então, tudo que é bom nos dá prazer. O que é bom para mim pode não ser bom para você. Então, para você, aquilo não vai ser prazeroso, mas para mim, que acho bom determinadas coisas, aquilo vai me dar prazer. Então, esse prazer, ele pode ser de muitos aspectos. Os mais comuns são os prazeres orgânicos, né? Os prazeres físicos, mas existem os prazeres emocionais, intelectuais, os prazeres espirituais, que são os mais comuns, são os que mais a gente tem referência. E as pessoas consideram o prazer apenas como uma expressão da sexualidade. Está muito ligado o prazer ao sexo, mas o prazer, como eu falei antes, né, ele pode estar de várias áreas e pode ser sentido e apreciado de maneiras diferentes. Mas, assim, o prazer também pode vir das ideias, dos ideais realizados, de apreciar a beleza da natureza, a própria expressão do afeto pode nos dar prazer. Agora, o problema é que muitas vezes as pessoas não gostam de falar do prazer, porque ele está associado à questão do pecado, né? Foi durante muitos séculos essa visão de que o prazer está vinculado ao pecado, a uma tentação diabólica, né? Principalmente na questão sexual, mas também em outros aspectos. Também como uma falta de mérito, de merecimento, e até para nós espíritas, como algo que é um débito a ser resgatado. Então a gente vive situações de sofrimento, muitas vezes de insatisfação, porque você está resgatando um débito. E não é bem assim. Até para resgatar esse débito com sofrimento, ele tem que ser prazeroso, porque significa que você está se desvinculando de algo que lhe prende, que lhe traz consequências graves. Então, esse tempo em que a pessoa está resgatando esse débito, vamos dizer assim, ele não pode ser algo que lhe traga tanto sofrimento, porque ele deixa de ter o mérito de estar sendo resgatado. E esse pensamento do prazer estar vinculado ao pecado, a questão da tentação demoníaca, isso se prolongou por muitos séculos. E hoje ele está se desvinculando dessa ideia. Existe ainda, claro, mas muitas pessoas já não encaram mais assim. E aí, quando ele está vinculado a essa questão dos conceitos de algumas religiões, ele dá a consciência de culpa.
E a culpa é uma coisa muito séria nas questões psicológicas. Eu acabei não falando que a minha profissão, eu atuo como terapeuta transpessoal, tá? Então eu tenho um atendimento clínico e essa área da psicologia, né, a psicologia transpessoal, a gente estuda bastante essas reações, essas questões psicológicas da culpa e tantos mais. E aí, hoje, desculpa, tá? Que eu estou ainda com um resto de gripe, de um resfriadozinho leve, não tem nada de Covid, graças a Deus. Então, no momento em que as pessoas se liberaram desse pensamento, se colocaram em total liberdade desse gozo desequilibrado, tá? É o prazer, as sensações, não há em muitas pessoas, né? Não há essa noção de limite, tá? O que importa é você estar tendo prazer com quem você acha que deve partilhar esse momento, desse gozo, tá? Isso é também uma visão distorcida. Nem pode ser algo tão que prenda e que impeça da pessoa sentir esse prazer, como também não pode ser algo que desequilibre e que traga vamos dizer assim, um dano também para as questões psicológicas e físicas quando esse prazer é desequilibrado, tá? Mas o que é realmente o prazer? A gente está falando das questões, mas não está. O que é o prazer? O prazer é uma força criadora. Ela é predominante em tudo e em todos. Deus criou o universo e particularmente no nosso planeta Terra, né? Deus nos permitiu o prazer nas questões de sobrevivência, porque nós sentimos prazer na alimentação. Comer, a ingerir um alimento que a gente gosta, que acha bom, nos dá prazer. E tem pessoas até que comem mais do que o organismo suporta, porque aquele alimento está tão prazeroso, aquela comida está tão gostosa, que a pessoa come e depois assim, Ave Maria, chega, estou me sentindo mal, eu comi demais, porque é o prazer, esse gosto, né, esse gozo na comida, e a comida é o que garante a nossa sobrevivência. Imagine você estar morrendo de sede e beber um copo de água, aquela água fria, assim, né, bem gostosa. Quando você acaba, você diz assim, Ave Maria, que coisa gostosa essa água. Observe que a água, ela não tem gosto, né? Mas ela, no momento em que você está com muita sede, que saciou a sede, que lhe trouxe aquele frescor, ela foi prazerosa, você teve um gozo, né? Você teve um prazer em ingerir até aquela água e você até disse que foi gostosa. O sexo também, ele é prazeroso, essa troca de energia, né? Esse contato com o outro. Hoje a gente já está vendo, né, as diversas formas de relação sexual, mas ela traz prazer. Ela mesmo, principalmente quando ela visa procriar, que tem vamos dizer assim, um resultado objetivo daquela relação, né, entre duas pessoas. Então, isso foi criado por Deus, isso não é invenção do homem, né? Isso são sensações físicas, emocionais, que nos dá o prazer. Então, a gente não pode ver isso como algo pecaminoso. Observar a natureza, ver o mar, um abraço, a expressão do afeto, sentir o prazer daquela pessoa junto a nós, um beijo carinhoso, tudo isso é prazeroso e tudo isso foi criado por Deus. Então, a gente sentir prazer é algo que nos alimenta, que nos impulsiona, que nos traz alegria, tá?
E agora vamos falar um pouco sobre a felicidade, tá? Que é diferente do prazer. E é difícil definir felicidade. O prazer é mais fácil a gente até definir porque ele está ligado às sensações, né? As sensações físicas, as sensações emocionais, as espirituais, então as sensações sociais também. Mas a felicidade, ela é mais subjetiva, tá? É mais difícil definir a felicidade como um todo, de onde ela surgiu, como ela vem, quais são os sentimentos que estão envolvidos na felicidade. Às vezes não é um sentimento só. E só o fato da gente definir sentimento já é difícil. Então, a felicidade, ela está muito ligada aos sentimentos, mas também ao prazer no momento em que você está sentindo aquilo, isso está lhe trazendo uma felicidade, mas são diferentes. Felicidade é diferente de prazer. E os filósofos, que foram as pessoas que primeiro procuraram entender, não existe a sociologia, não existia a psicologia, psiquiatria, nada dessas ciências que estudavam e que estudam o comportamento humano, era a filosofia. Então, os filósofos, eles queriam entender todas essas questões do ser humano, das diferenças, das sensações que o ser humano sentia. Então, eles procuraram entender o que seria a felicidade. Estudando esse comportamento, né, do ser humano, dessas diferenças, eles achavam que o ser humano poderia levar a uma felicidade plena. Felicidade plena não significa felicidade eterna. A felicidade, ela é um período duradouro, ela tem uma durabilidade. Por isso que a felicidade, eles, filósofos, associaram ao prazer, mas como eu falei, é diferente. Então, a felicidade, ela tem um tempo, vamos dizer assim, ela tem um início e tem um fim, não é uma coisa que leva a vida inteira, né? São sensações mais delicadas, mais subjetivas, mas que elas não são a vida toda. Ninguém pode dizer que é feliz. Você pode ter uma vida de muitas realizações, de muitos prazeres. Você pode ter sido um momento mais estável na sua vida, em que você diz assim, eu sou uma pessoa feliz. Porque também você sabe lidar com as adversidades, você sabe lidar com os conflitos, você sabe vencer as dificuldades de toda a ordem física, de saúde, emocional, né, familiar. Então, aquilo vem e você consegue ter um nível de estabilidade emocional que você diz assim, eu sou uma pessoa feliz. Mas essa felicidade, ela não é perene, né? E o que é realmente a felicidade? Quando você diz assim, estou feliz, é um estado de ser feliz, tá? E o que é ser feliz? Aí já vem, né, uma coisa puxando a outra e essa dificuldade da gente poder classificar. Nós, ocidentais, queremos muito ter respostas objetivas, querer definir, ter definição para tudo. Felicidade é isso, prazer é tal coisa, ser feliz é isso. E é difícil. Os estudiosos, psicólogos, os próprios filósofos não conseguiram definir. Diz assim, felicidade é o estado de quem é feliz. Tá aí o que é ser feliz? É um estado de quem é feliz. E o que é ser feliz? Né? Então, porque são situações subjetivas de pessoais. Né? Cada um vai sentindo aquilo e vai nomeando. Mas quando a gente fala em felicidade, todo mundo sabe o que é. Porque em algum momento da vida você se sentiu feliz. Então, é uma sensação de bem-estar,
e de contentamento que pode ocorrer por diversos motivos. Então aí já fica melhor, né, essa definição. Então, é uma sensação de bem-estar, de contentamento que pode ocorrer por diversos motivos. Então, sensação de bem-estar é algo muito subjetivo, porque o bem-estar, para você dizer que é uma sensação de bem-estar, isso implica em sensações físicas, emocionais, mentais, sociais. Então, todo esse conjunto, quando está harmonioso, nós dizemos que é um bem-estar, tá? Então, essa sensação de bem-estar, de contentamento, que pode ocorrer por diversos motivos, como a gente já falou. Então, é um momento durável. Ele não é uma coisa instantânea, vez e sai. Não, ele é durável. Agora, essa duração vai depender da pessoa e vai depender daquilo que trouxe esse bem-estar e esse contentamento, tá? Então, é um momento durável. Tem vamos dizer, um tempo, né? Onde o indivíduo se sente feliz, tá? E se sente também realizado por ter alcançado aquilo, porque ter vivenciado aquela situação, tá? Então, onde há nessa felicidade, nesse momento de felicidade, não há sofrimento. Se houver um sofrimento, ele foi mesclado por esse sofrimento, então ele deixou de ter essa sensação de bem-estar, desse contentamento durável, tá? Ele foi interrompido e quando vem esse sofrimento, há uma interrupção. Não há um sofrimento e depois volta, tá? Se você vê seu filho, né, seu familiar que está com saúde, que está bem, né, que se recuperou de uma doença, como por exemplo agora que a gente está vivendo nessa pandemia. Então, alguém que contraiu, né, uma pessoa próxima a você. Então, isso traz um sofrimento, traz uma angústia, traz uma preocupação. São várias coisas que a gente sente quando vê um familiar, um amigo passando uma situação dessa. No momento que você diz, foi curado, saiu do hospital, aí vem o quê? Esse momento de contentamento, de prazer por ver o seu amigo, de olhar, de poder se congratular com ele. Então, isso é um momento de felicidade. Aí você diz assim, poxa, fulano, eu estou muito feliz agora, porque fulano que estava hospitalizado saiu do hospital, se recuperou, está bem. Então, isso daí lhe traz por algum tempo, né, por alguns dias, por alguns momentos, não sei, essa felicidade. Mas se dentro disso você recebe uma notícia que uma outra pessoa contaminou e está doente, essa felicidade interrompeu. Aí você não consegue mais voltar àquela felicidade anterior, daquele fato que lhe trouxe a felicidade. Ela foi cortada, tá? Entendeu? Assim, por uma situação que veio trazer uma outra sensação. Então, por isso que a felicidade, assim, ela é durável, mas não é eterna, não é plena. E a felicidade, ela foi estudada, né, pela psicologia, ela é estudada pela psicologia, foi estudada desde as origens da filosofia e até hoje continua sendo objeto de estudo, e também a felicidade é estudada pelas religiões. E por outras situações também, pela botânica, pela biologia, pela sociologia, todas essas ciências estudam a felicidade. Mas nós vamos nos ater só a essas 3 áreas do conhecimento, que é a psicologia, a filosofia e a religião. Então, vamos começar pela psicologia, que é a minha área, então é mais fácil, vamos dizer, não é mais fácil, mas é mais familiar para mim, tá? E na Universidade de Oxford, criou-se um questionário para medir o grau de felicidade das pessoas. E para essa medição foi feito esse questionário
e foi abordado vários aspectos, porque a felicidade, como é uma sensação de bem-estar e de contentamento, ela tem que ser vista num contexto da pessoa e não numa situação só, tá? E aí esse questionário foi abordado em vários aspectos, né, para se medir isso. Foi vista a idade da pessoa, o seu estado civil, a profissão, onde mora, onde ela está inserida, em que contexto social ela está inserida, a profissão que ela exerce, e também a religião, porque a religião, ela expressa a religiosidade. A religiosidade é um estado pessoal, né? É a sua espiritualidade, é a sua dimensão espiritual, que é diferente de religião. A religião são, vamos dizer, instituições constituídas, cada uma tem os seus dogmas, os seus critérios, as suas normas, né, o seu direcionamento, e a pessoa, para vivenciar a sua religiosidade, a sua dimensão espiritual, ela busca uma determinada religião onde ela mais se identifica e onde ela acha que melhor pode desenvolver essa religiosidade. Mas esse questionário buscou saber a religião e não a religiosidade, porque é uma sensação interna, é um conceito interior. E aí eles foram medindo, através disso, ter um resultado dessa pesquisa que fizeram. Mas nós vamos entender aqui que Freud, né, falou sobre a felicidade, e ele diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês, tá? Está no meu computador. Freud defendia que todo indivíduo é movido pela busca da felicidade. E é verdade isso. Mas essa busca seria uma coisa utópica, ou seja, as pessoas não iriam alcançar, porque Freud tem uma visão muito, em algumas situações, muito negativista, diferente de Jung. Então, que essa busca seria utópica, uma vez que para ela existir, não poderia depender do mundo real, o mundo físico. O máximo que o ser humano poderia conseguir seria a felicidade parcial. Olha que interessante esse conceito de Freud. Então, a felicidade nesse mundo real, ou seja, nesse mundo físico que nós vivemos, para se alcançar essa felicidade seria parcial, porque ela não pode estar aqui, né, nesse mundo físico. E onde está essa felicidade que seria mais plena e não parcial? Seria, então, fora desse mundo físico, nesse mundo subjetivo em que ele não entrou nessa questão. Mas para nós espíritas, nós entendemos que realmente essa felicidade relativa a esse mundo físico, a esses prazeres que a gente tem da vida, ela é parcial, porque daqui a pouco acabou. A felicidade plena e duradoura, ela está mais voltada às questões subjetivas, que são a visão, que é a visão espiritual, né? São aqueles espíritos de alta hierarquia espiritual, em que eles vivem um estado de felicidade em maior plenitude, em maior durabilidade. Não sei se é eterna, se é plena, eu acho que aí só para Jesus, eu não sei dimensionar isso aí, mas posso entender que a felicidade para esses espíritos, ela seja muito diferente da felicidade que nós aqui encarnados experimentamos, e de acordo com a evolução de cada um de nós aqui, essa felicidade vai divergir muito, tá? Então, para nós na psicologia, entendemos que o corpo físico, ele secreta hormônios, né, existem hormônios das nossas glândulas endócrinas, que nós não vamos entrar nisso agora, mas essa questão da felicidade está mais relacionada
aos hormônios cerebrais, que são os neurotransmissores, que são hormônios que fazem a ligação dos neurônios, e existe um deles que é a serotonina, que é um tipo de substância secretada no nosso cérebro, e que essa substância ela é sedativa, ela é calmante e é utilizada em vários transtornos mentais, né? E a serotonina, ela, no senso comum, ela é como se fosse um sinônimo de felicidade, porque se ela é sedativa, se ela é calmante, ela vai trazer uma sensação de muita tranquilidade, de bem-estar, e por isso que ela vamos dizer, relacionada à felicidade. Ela não é utilizada nesse objetivo de trazer a felicidade, mas de resolver questões, né, neurológicas, questões mentais, para equilibrar os transtornos. E aí como ela traz essa sensação de tranquilidade, de bem-estar, de calma, ela é considerada, assim, relacionada como a substância da felicidade. E também ela é conhecida como uma substância mágica. Desculpa aí, gente, houve uma interrupção aqui no meu celular, do meu vídeo, e eu não sei como resolver, e agora vamos dar seguimento, tá? Então, ela é conhecida como uma substância mágica porque ela melhora o humor de um modo geral, e principalmente nas pessoas com depressão, tá? Então, ela traz, calmante, ela é sedativa, e ela traz, melhora o humor da pessoa, tá? Então, na questão psicológica, a gente trata, né, dessa questão da pessoa estar no seu bem-estar, na sua tranquilidade, que isso dá um prazer e dá uma felicidade à pessoa. Vamos agora ver a felicidade no aspecto filosófico, né, dentro da filosofia. Então, como eu falei, diversos filósofos estudaram e procuraram entender a felicidade. Aristóteles, ele dizia que felicidade diz respeito ao equilíbrio e harmonia praticando o bem. E é uma verdade, quando você pratica o bem, você tem uma sensação de felicidade, né? Quando nós, espíritas, ajudamos uma pessoa, distribuímos uma sopa, quando nós damos um passe, que a pessoa se sente bem, nós também nos sentimos bem, porque a energia que flui através de nós para aquela pessoa nos dá uma felicidade, nos dá uma sensação de tranquilidade, de paz, de harmonia. Então, como diz Aristóteles, diz respeito ao equilíbrio e à harmonia quando nós praticamos o bem. Olha que estudo profundo de Aristóteles. Sócrates, ele diz que a felicidade não tem relação somente com a satisfação dos desejos e da necessidade do corpo. Ele já vai mais além. Claro que isso dá uma sensação, mas não só com isso daí. O homem não é apenas um corpo, e é principalmente uma alma. Olha que profundidade de Sócrates, só podia ser ele, né? Assim, um filósofo de muita espiritualidade. Então, veja bem, já, né, há séculos antes de Cristo, Sócrates já falava que a felicidade não está ligada somente às sensações físicas, mas principalmente à alma, tá? Então, felicidade seria o bem da alma através da conduta justa e virtuosa. Ele conclui assim, que abrange também o que Aristóteles diz. Então, felicidade, repetindo as palavras de Sócrates, felicidade seria o bem da alma através da conduta justa e virtuosa. Então, nós espíritas estamos em busca de sermos justos, de sermos virtuosos, desenvolver as nossas virtudes, aparando as arestas das nossas sombras,
né? Falando no termo da psicologia, não é dos nossos erros, dos nossos defeitos. Nós não temos defeitos, nós somos seres plenos criados por Deus. Nós temos ainda um psiquismo com muitas sombras que elas precisam ser diluídas através da luz das nossas virtudes. Então, desenvolver as virtudes em nós é mais importante do que estar preocupado em minimizar ou em zerar os nossos ditos defeitos, as nossas sombras. As sombras, elas devem ser vistas, devem ser entendidas em nós e aceitas que nós ainda temos determinada sombra, para que a gente possa colocar luz, ou seja, para que a gente possa desenvolver as virtudes e poder minimizar e poder diluir essa sombra. Então, se a gente fica só focado nas nossas sombras, que a gente espírita chama de erro e de falhas, né? Então, nós não enxergamos e não trabalhamos as virtudes. Nós temos de conhecer as sombras, mas também temos de conhecer quais são as nossas virtudes, quais as conquistas que nós já fizemos nesse aspecto, para que a gente amplie cada vez mais essas virtudes. A gente agregue outras virtudes àquelas que já estão sendo ou que já estão bem desenvolvidas, porque, consequentemente, essa sombra vai desaparecer. Então, se existe uma sombra que você está vendo num objeto, você bota a luz. Agora eu, por exemplo, para fazer esse vídeo, eu tive de procurar um lugar onde meu rosto estivesse com maior luminosidade, porque senão o vídeo ia ficar muito escuro e vocês não iam ver. Então, nessa sombra que estava sendo projetada no meu rosto, eu procurei colocar uma luz. E é assim que nós devemos fazer nos nossos comportamentos, na nossa vida de modo geral. E aí, de certa forma, a gente já foi entrando na felicidade na visão religiosa. O budismo, por exemplo, né? Ele acredita que a felicidade ocorre através da liberação do sofrimento. Claro, se tem um sofrimento, não tem felicidade. Isso já falamos anteriormente, né? Se você está num momento de sofrimento, você não está feliz. Então, o budista acredita que a felicidade está através da liberação do sofrimento. E como você vai conseguir isso? Superando os seus desejos através de um treinamento mental. Então, quando a gente tem esses desejos, tá? Que geralmente são desejos do mundo físico, a gente dificilmente vai ter a felicidade. Então, é claro que nós devemos ter sonhos, nós devemos ter objetivos, nós queremos ter metas. Eu, por exemplo, tive o desejo de construir a Fundação Galdino Santana, tá? Então, isso primeiro teve de vir um desejo. De que esse desejo? De, através da fundação, proporcionar condições melhores a crianças e jovens em vulnerabilidade, através da educação, através do atendimento psicológico, através da arte, da cultura, do esporte. Isso foi criado um desejo. Mas, para isso, a gente tem que trabalhar para construir fisicamente uma sede para poder realizar esses aspectos de atendimento ao nosso próximo. Mas se eu faço isso desejando, né, uma visibilidade, desejando um enaltecimento, então isso já é um desejo que não vai me trazer a felicidade, porque acabou de construir, acabou essa felicidade. Então, é isso que o budista fala. As pessoas que querem possuir coisas, é claro que você desejar ter um carro para você se locomover, para facilitar a sua vida, isso não está errado. Nós estamos no mundo físico, nós estamos vivendo num corpo em que a gente vive numa sociedade que a gente precisa dessas condições. Então, agora, se você prejudica
a sua saúde física, porque quer ganhar o dinheiro para para comprar esse carro, então isso já está prejudicando você. Isso já, até você alcançar o processo, já está lhe trazendo sofrimento. É nesse aspecto que os budistas falam, esse apego que a gente tem às coisas materiais. Os budistas, eles trabalham a vida inteira, a todo momento, o que eles chamam da impermanência. Eles entendem que o mundo físico é impermanente, porque tudo se acaba. Nada desse mundo nós levamos. Nem o corpo, que a gente diz, o meu corpo, ele não é meu. Porque esse corpo, se fosse meu, quando eu desencarnasse, eu levava. Tudo que é meu, eu levo. Né? Tudo que é meu, eu tenho posse, mas eu não tenho desse corpo. Porque quando eu desencarnar, ele vai se desintegrar. Então, esse corpo foi dado a mim para que eu possa atuar no mundo físico, onde eu possa ser vista, onde eu possa ter relações com outras pessoas, mas ele é composto de elementos químicos, biológicos da natureza. A natureza, né, se congregou em vários elementos para que esse corpo pudesse ser formado e que eu pudesse dar vida a ele através da minha alma, do meu espírito. Mas ele não é meu. Quando eu desencarnar, ele vai ser desintegrado, ou seja, os elementos que o compõem vão voltar para a sua origem da natureza. Então, nos apegarmos às coisas materiais não nos dá felicidade. A gente precisa saber utilizar, administrar os bens físicos para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para o nosso bem-estar, para o nosso prazer e para a felicidade momentânea. Mas a gente precisa ter claro que isso aqui é passageiro. Então, os budistas têm essa ideia, eles trabalham para não ter esse apego. E como eles trabalham isso? Através da meditação, da educação mental. Nós trabalhamos para a educação espiritual, né? Nós espíritas. Mas se nós trabalharmos também para essa educação mental, consequentemente, nós já alcançaremos a educação espiritual. Você não vai conseguir a educação espiritual sem trabalhar a sua educação psicológica, a sua educação mental e a sua educação física também. Educar-se fisicamente para saber utilizar esse corpo. E aí, se a gente faz isso, congrega todos esses aspectos do nosso sistema, nós seres humanos somos um sistema complexo. Corpo, psique, que é o emocional e sentimento, mental, que é o pensar, decidir, e o espiritual. O espiritual é perfeito porque Deus nos criou perfeitos. Então, nós temos de nos educarmos como seres humanos nesses aspectos, porque aí vem a educação espiritual em consequência natural, tá? Desenvolver as nossas virtudes, desenvolver os nossos potenciais, e isso vai nos dar essa dimensão espiritual elevada, que consequentemente o prazer pleno, voltado para a felicidade, vai ser mais duradouro e mais frequente, tá? Porque a gente vai saber lidar com a dor e com o sofrimento. Então, o amor é o que nós precisamos desenvolver em nós. Se nós desenvolvermos o amor, quanto mais esse amor desenvolvido em sua plenitude, é até difícil, perigoso a gente dizer isso no estágio evolutivo que a humanidade está, né? Porque quem viveu o amor em plenitude foi Jesus, né? E outros espíritos, seus discípulos, os apóstolos, espíritos que a gente sabe que são de alta evolução espiritual. Gente, desculpa. Eles vivem esse amor de uma forma muito mais, vamos dizer, plena do que nós.
o amor incondicional. A gente fala muito do amor incondicional, mas a gente não tem noção do que é esse amor incondicional. Imagine o que é amar um assaltante que matou o seu filho. Imagine o que é amar uma pessoa que causou um dano a você, né? Então, esse amor, como está nos evangelhos, né, que os evangelistas trazem, vamos dizer assim, revivendo as palavras de Jesus, esse amor, nós ainda não sabemos viver, mas nós estamos nos treinando para isso. Eu não sei viver, e aí vai viver de qualquer jeito? Não. A gente vai cada dia mais estudando, praticando, lendo o evangelho, orando, meditando, né, estudando, convivendo com o outro, sabendo perdoar, sabendo compreender, sabendo aceitar, sabendo tolerar. São virtudes que a gente pode desenvolver e que isso vai trazendo o amor mais pleno. Então, a pessoa que não sabe tolerar, né, qualquer coisa se aborrece, que a pessoa é irritadiça, né, impaciente, né, são vivências que nos distanciam desse amor. E distanciando desse amor, como diz o filósofo Sócrates, como dizem os budistas, como dizem os espíritos elevados, como disse Jesus, não nos traz a felicidade. Então, se queremos ser felizes, procuremos desenvolver esses aspectos em nós, para que a gente possa sentir, né, esse amor que Jesus plenamente, eternamente está distribuindo para nós. Então, observe como é que está a sua paciência, a sua compreensão, a sua tolerância, né? Não julgar. Isso é uma coisa muito séria e a gente a todo instante está julgando as pessoas, né? É muito difícil não julgar e perdoar. Que Jesus nos falou de várias formas sobre o perdão no Evangelho e que foram as suas últimas palavras. Ele queria que ficasse gravado em nós a necessidade de perdoar. E ele clama a Deus, ele nem se coloca na condição de perdoar. Por quê? Porque ele não se sentiu ofendido. Jesus era amor puro, é amor puro, né, incondicional, em plenitude, que ele não sentiu que precisava perdoar, porque ele não foi ferido, ele não foi magoado pelas pessoas que o colocaram na cruz, que o abandonaram na hora exata, que o traíram, que fizeram todas as coisas que a gente sabe contra ele. Então, ele não precisou perdoar, porque ele não foi ofendido, tá? Mas as pessoas que fizeram tudo contra ele feriram as leis de amor. Que essa lei de amor é a lei que rege o universo, não é só um sentimento para nós. É a lei que está em todo o universo, é o amor. Que é essa mola propulsora do universo, é o amor. Então, quando a gente comete uma falha, quando a gente agride, que faz alguma coisa contra o outro, e que aquelas pessoas, né, talvez nós mesmos estivéssemos lá, não vamos colocar como os outros, mas quem sabe eu ou cada um de nós, naquele momento não teve uma participação naquele desfecho da vida de Jesus. Então nós quando agimos assim, nós ferimos a lei de amor, que foi a lei que é a lei criada por Deus. Então, se nós ferimos a lei de amor, nós ferimos algo que está maior e além do que o próprio Jesus. Nós não ferimos a Jesus, o Cristo. Sim, ferimos diretamente a ele porque houve aquele desfecho. Mas, antes disso, nós ferimos a lei de amor.
E essa lei de amor foi criada por Deus. Por isso que ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Nós não sabíamos realmente. A ignorância, a maldade ainda vibrando em nosso íntimo, fez com que nós cometêssemos todos, eu digo nós, porque eu me coloco também, quem sabe, né? A minha participação naquilo tudo. Então, meus irmãos, é isso que nós precisamos estar atentos para conseguirmos e alcançarmos essa felicidade. E falando sobre o perdão, eu queria convidar vocês para um workshop que eu vou realizar no dia 24 de abril, é um sábado, é o último sábado de abril, das 14 às 18 horas. É um seminário sobre o perdão, onde nós vamos falar sobre esse aspecto científico e psicológico sobre o perdão. E o perdão existe até treinamento para aprender a perdoar, criado por psicólogos da Universidade de Stanford. Então veja como o perdão já saiu do âmbito da religião. É voltado também na religião, mas ele também é visto nesse aspecto científico e psicológico. Esse é o segundo workshop que eu vou fazer esse ano, porque o anterior eu fiz numa quarta-feira, no dia 31 de março, e algumas pessoas não puderam assistir porque não podia no meio da semana. Então me pediram e eu consegui essa data na minha agenda e vou fazer esse workshop do perdão. Não percam, porque será maravilhoso. Esse workshop é promovido não pelo GESA, é promovido pelo Recanto de Luz, que é a clínica de psicologia onde eu trabalho e onde eu também sou sócia, né, do Recanto de Luz. Então, por ser uma atividade profissional, ela vai ter um custo de R$50 para o workshop. Então, se vocês tiverem interesse, eu posso mandar o link, né, a divulgação aí para o centro, e vocês divulgam, e quem tiver interesse se inscreve e vai receber o link. Então eu agradeço muito esse momento, essa oportunidade. Eu espero que tenha sido útil, que eu tenha sido clara, né, que tenha explanado. Para dizer a verdade, é a primeira vez que eu estou fazendo um workshop, uma palestra online gravada, tá? Eu já fiz uma presencial, né, e o workshop também, mas assim, nesse formato não. Então, eu peço desculpa até pelaquela interrupção que aconteceu, porque eu não estou muito treinada com essa tecnologia. Muito obrigada, muita paz para todos, que Jesus nos abençoe.